Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. Amém, meus irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de 6 a 10. A semana passada a gente viu os primeiros 5 versículos do capítulo 3, né? O tema foi fé em tempos de provação. E nós vimos que a fé genuína daqueles irmãos de Tessalônica fez toda a diferença em momentos de dificuldade e também de provação / tentações, né? E hoje nós vamos continuar. E o tema tem a ver com boas notícias em tempos difíceis, também em tempos de provação. Deus é um Deus muito especial, que em vários momentos da nossa vida, na nossa jornada, Ele abre algumas janelas, né? Intervindo, dando dádivas, bênção para o seu povo nesse mundo. E o apóstolo Paulo aqui, ele recebe boas notícias, né? Vindo de Tessalônica. Aliás, irmãos, qual foi a melhor notícia que vocês receberam este ano? Uma pergunta. Qual foi a melhor notícia que você recebeu esse ano? Você teve boas notícias que de repente se achegou na sua casa? Tipo, né? Um emprego novo. Quem sabe o patrão é tão querido que resolveu dar o 14º salário esse ano, hein? Talvez a cura de uma enfermidade, o nascimento de um filho, isso marca, né? Que boa notícia. Talvez o casamento refeito através do ministério do ECC, que foi uma grande bênção há poucas semanas atrás, né? Ou a reconciliação com alguém querido. Como é gostoso ter boas notícias assim, né? Boas notícias têm o poder de mudar nosso humor, nossa perspectiva e até mesmo a nossa força para continuar. Elas nos dão um novo fôlego, boas notícias. E aqui não é diferente nesse versículo que nós estaremos lendo em 1 Tessalonicenses. No texto de hoje, encontramos o apóstolo Paulo recebendo uma notícia que ele descreve em termos existenciais. Uma notícia que o fez sentir-se verdadeiramente mais vivo. Ele vai usar uma expressão muito forte que a gente vai ver hoje à noite. Ele estava ansioso, o apóstolo Paulo, aflito, preocupado com a saúde espiritual de seus filhos na fé em Tessalônica, uma igreja que nasceu sob intensa perseguição. Ele havia enviado Timóteo, seu representante de confiança, para ver como eles estavam. E agora Timóteo retorna. O texto bíblico relata o alívio, a alegria e a gratidão de Paulo. E nessa noite vamos estudar o texto para entender o poder vital que as boas notícias têm na vida uns dos outros. Irmãos, a saúde espiritual de um crente nunca é um assunto privado. Ela é o combustível que anima toda a grei, toda a comunidade de fé que o Senhor tem nos dado. Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 6 a 10, assim. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar
para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Essa é a leitura desses versículos. Boas notícias em tempos difíceis, em tempos de provação. Bem, queridos, boas notícias é uma boa notícia que consola a alma. Percebe? Transforma o ambiente, a atmosfera, quando essa boa notícia chega. E no versículo 6 que nós demos, nos detalha o conteúdo do relatório de Timóteo. Lembra? O apóstolo Paulo, ele sai de Tessalônica, porque há hostilidade contra ele e sua equipe missionária. Ele vai para Bereia, planta uma igreja em Bereia, em Atos 17, aí ele desce e vai parar lá em Atenas. E em Atenas, capital da Grécia, ele envia quem? Timóteo. Timóteo, volta lá, né? Você não é alvo de grande perseguição, eu sou muito mais, volta lá, Timóteo, meu servo, né? Um servo fiel. Ele voltou. Atenas até a cidade da Tessalônica são 450 quilômetros. Demorava de 10 a 15 dias e era feito de navio, tá? Então mais ou menos quase meio mês para chegar. Aí conviver com os irmãos, depois ele retorna para trazer o quê? O relatório do que está acontecendo lá em Tessalônica. Só que Paulo não está mais em Atenas, você vai ver isso em Atos 18. Quando ele se reencontra novamente com Timóteo com uma boa notícia, ele está onde? Na cidade de Corinto. A importante cidade de Corinto, fazendo o quê? Plantando igreja. Ele vai ficar 1 ano e meio em Corinto. E é lá na cidade de Corinto que ele recebe Timóteo, as boas notícias, e então ele escreve essa carta à igreja de Tessalônica, tá bom? Então olha só, o versículo 6 nos detalha o conteúdo do relatório de Timóteo. Paulo diz que ele trouxe boas notícias. Em grego a palavra usada tem a mesma raiz de evangelho. O que é o evangelho? Qual a tradução literal do evangelho? Boa notícia, não é isso? As boas novas. É a mesma palavra. Para o apóstolo, em grego, a palavra usada tem a mesma raiz de evangelho. Para o apóstolo aflito, o relatório de Timóteo foi como o próprio evangelho, uma notícia de salvação e vida. E que notícia era essa que Timóteo trazia? 3 coisas: a fé deles, o amor deles e a lembrança afetuosa que tinham de Paulo e sua equipe. A fé deles não havia sido abalada pela perseguição em Tessalônica. O amor deles uns pelos outros e por Deus continuava o quê? Ativo. Esse amor era um amor que de certa forma se mantinha de pé. E eles sentiam uma profunda saudade e carinho por aqueles que lhes anunciaram o evangelho. Então veja, essas 3 coisas, a fé deles, o amor deles e a lembrança afetuosa que eles tinham do apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Vamos analisar melhor esse versículo. A fé e o amor formavam um eixo da vida cristã que Paulo sempre exalta nas suas epístolas. A fé, irmãos, é a nossa raiz vertical, nossa confiança firme em Cristo. Nós abraçamos as verdades que procedem do Deus. E isso, impulsiona a gente a viver uma fé verdadeira no Senhor. Então veja, a fé é a nossa raiz vertical, nossa confiança firme em Deus. O amor é o fruto horizontal, a evidência prática dessa fé em nossos relacionamentos. Percebe aqui? Fé e amor. Então, uma fé genuína, nós amamos mais a Deus, que isso é traduzido também em amarmos mais uns aos outros de forma intencional. E também Paulo inclui aqui, na sua carta, a lembrança afetuosa. Não era apenas uma recordação passiva, mas um desejo ativo e contínuo de comunhão, espelhando o próprio desejo de Paulo. Eles estavam conectados pela razão e pelo coração. Razão, fé, e também pelo coração que foi transformado, o sentimento, as emoções, a vontade. Essa fé fez uma transformação profunda no coração daquela recém-igreja, mesmo eles estando tão distante do apóstolo Paulo, sentiam um amor uns pelos outros, como a gente vê na sua epístola aos Tessalonicenses. Percebe, meus irmãos, a importância? Veja, uma boa notícia, ela consola a alma, ela muda a atmosfera, o ambiente,
deixa mais leve, isso gera gratidão diante do Senhor, né? E nós vamos ver também outras implicações das boas notícias em tempos difíceis, das boas notícias em tempos de provação. Então, olha só, tem um neuropsiquiatra muito famoso, ele já faleceu, Viktor Frankl. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, esse médico psiquiatra austríaco estava preso em um campo de concentração nazista. Ele passou por 4 campos de concentração nazista, por ser judeu. Veja bem, 4 campos de concentração. Sofreu fome, frio, a dor da perda de seus familiares, a esposa, o pai, a mãe, todos os irmãos foram dizimados por soldados nazistas, né? Frank, no caso esse médico, estava à beira do colapso. Um dia recebeu secretamente uma pequena carta de um amigo que lembrou dele, que escapou do campo de concentração, mas correu o risco de escrever uma carta e pagar tão alto para que esse pequeno bilhete chegasse na mão de Viktor Frankl. E a carta, o pequeno bilhete dizia apenas uma frase: você ainda tem algo a ensinar ao mundo, não desista. Aquele rapaz que estava entrando em colapso, querendo jogar a toalha, desistir da vida, e muitos desistiram da vida no campo de concentração. Era fome, era frio, era tortura. Muitos não conseguiram permanecer de pé. Mas aquela mensagem simples, mas cheio de esperança, reacendeu o seu senso de propósito. Ele sobreviveu e anos depois escreveu o clássico Em Busca de Sentido, que ajudou milhões de pessoas a encontrarem esperança no sofrimento. Ele escreveu muitos livros clássicos, ele é muito conhecido em universidades. E ele, no seu livro mais conhecido, ele defende que há propósito na vida. E não é alguém que eu saiba que se tornou cristão, mas vivia os princípios judaicos da sua vida do Antigo Testamento. Há um propósito em todos os dias difíceis, nas provações, há um propósito. Irmãos, o relatório de Timóteo teve exatamente esse efeito no coração de Paulo. Essa história mostra que uma boa notícia pode ser como luz em meio à escuridão, despertando vida, ânimo e esperança onde antes havia dor, às vezes desespero, né? E a gente vai ver daqui a pouco essa boa notícia como alegrou o coração do apóstolo Paulo, né? Eu queria deixar algumas implicações para a nossa vida. Que tipo de notícia a nossa vida está causando em nossa família, vizinhança, ambiente de trabalho, em nossa própria igreja? Se alguém fosse fazer um relatório sobre você nesse último mês de junho que se passou, o que essa pessoa destacaria? Encontraria uma fé que permanece firme apesar das dificuldades? Veria um amor que se traduz em serviço e cuidado mútuo e prático? Sentiriam de você uma saudade genuína da verdadeira comunhão uns com os outros? Cada um de nós, irmãos, é um Timóteo em potencial. Cada um de nós é uma irmã em Tessalônica em potencial. Um irmão em Tessalônica em potencial, carregando notícias com nossas atitudes. Que as notícias que partem de nós sejam boas notícias, para transformar um ambiente tão hostil ao nosso lado. E Deus é aquele Deus que justamente nos conecta com Ele, com a sua verdade, com as suas promessas, para que a gente possa andar mesmo em tempos difíceis, com a cabeça erguida, na dependência do Senhor, sendo ministrado por homens e mulheres em nossa própria vida e também ministrando a outros. E essa boa notícia, né, teve esse poder de consolar a alma, transformando a própria atmosfera daquele ambiente. Então, boas notícias em tempos de provação, em tempos difíceis. É uma boa notícia que consola a alma. Segundo, é uma boa notícia que flui da onde? Dos relacionamentos. É isso que eu queria destacar nesses versículos aqui, versículo 7b e versículo 8. É uma boa notícia que flui dos relacionamentos, que flui de uma vida em comunidade. Vida flui de relacionamentos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 7b: ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor.
Olha o alento, irmãos, olha que alegria do apóstolo Paulo. Analisando melhor esse versículo, essa é uma das declarações mais poderosas de interdependência espiritual em toda a Bíblia. Sabe o que é interdependência espiritual? Nós não podemos ser dependentes uns dos outros, não. E muito menos independentes. A Bíblia o que incentiva o quê? A interdependência, ok? Eu preciso de você, você precisa de mim. Em algumas áreas eu sou dependente, eu já consigo caminhar sozinho. Há outras áreas que eu dependo de você. Também não fomos chamados para sermos dependente, não. Que roupa que eu tenho que vir para a igreja? Alguém tem que ligar e perguntar para um discipulador. Não sei o que. Não, não é assim também. Nós somos sim, 100% dependentes do Senhor. Mas somos interdependentes uns dos outros. E esta é uma das declarações mais poderosas de interdependência espiritual em toda a Bíblia. Paulo diz literalmente, agora nós vivemos. A vida e o vigor ministerial do apóstolo Paulo estão diretamente ligados à saúde espiritual da igreja. A palavra grega para firmes é um termo militar que significa manter a posição, aguentar firme sobre ataque. Entende? Saber que os tessalonicenses estavam resistindo à pressão e mantendo sua posição no Senhor era, para Paulo, o próprio alento de vida. Ele não diz que bom para vocês. Sim, bom para vocês, bom para nós. Mas ele diz, isso nos dá vida. Agora vivemos. Percebe? Isso traz assim de certa forma um retorno muito mais de contentamento diante do Senhor pelo aquilo que Ele está providenciando na cidade de Tessalônica. Então, olha só, é uma boa notícia que flui dos relacionamentos, vida nos relacionamentos. Deus agindo numa sociedade pagã como Tessalônica, uma sociedade perdida, né? E de repente o Evangelho chega pela primeira vez e Deus provoca um avivamento na vida daqueles irmãos. Isso traz o que? Alegria. Por isso que ele fala, pois agora vivemos. Como é importante a vida em comunidade, a vida que flui dos relacionamentos. Isso é tão importante, irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro, olha só uma coisa que ele coloca aqui. Abra lá a sua Bíblia, deixa ainda em Tessalonicenses capítulo 3, mas abra lá em 1 de Pedro 5, 8 a 9. 1 de Pedro 5, versículo 8 a 9. Diz assim o texto bíblico: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Eu lembro que quando eu resolvi fazer vamos dizer assim, um trabalho mais apurado em cima desse versículo, chamado exegese, junto com alguns colegas, algumas coisas chamaram a atenção nesse versículo, tá? Paulo orientando a igreja que estava dispersa, quando ele escreve essa carta, a sua carta a Pedro, a igreja estava dispersa, sofrendo perseguição de imperadores, do mundo, do próprio Satanás. Por isso que ele fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas olhando para esse versículo, qual a estratégia? Por que Satanás é comparado a um leão? Por que não usou um gato, um cachorro, talvez um boi, quem sabe um cavalo? Por que justamente um leão, não outro? Né? E aí eu tive o privilégio de olhar vários comentaristas e eles chegam a essas conclusões que são importantes, né? Por que Satanás é comparado nesse texto a um leão? Primeiro, ferocidade e ameaça real. Ele destacou um animal que nunca o ser humano vai, de certa forma, domesticar. Ok? Inclusive muitos perderam a vida. Você vai dizer, mas eu vejo em circo, né, algumas pessoas, domadores fazendo o que quer com o leão, tudo bem, isso é verdade. Mas deixa ele 4, 5, 6 dias sem comer. Vê se o domesticador, o tratador dele, aquela pessoa que lida, aquele técnico que lida com o leão consegue controlar. Não consegue, por quê?
Porque o leão ele entra no modo sobrevivência, no modo ataque. Então, claro, na apresentação está com a barriga cheia, comeu feijoada, picanha à vontade, mas deixa ele passar fome. E mesmo assim oferece risco. E mesmo assim. Então veja, ferocidade e ameaça real. O apóstolo Pedro quis destacar isso. Segundo, atitude predatória. É um animal predador, está na cadeia, ali no topo da cadeia alimentar. Terceiro, é um rugido intimidador, ou seja, que destabiliza tudo. Quando ele sai para o ataque, o leão vai atacar a manada, ele ruge. E segundo alguns cientistas, dá para ouvir a 60 quilômetros de distância, alguns animais escutam o rugido do leão. Isso causa o quê? Pânico. Né? Quarto, imitação perversa de Cristo. Achei interessante. Porque Cristo é o verdadeiro leão de Judá. Satanás tenta imitar ou usurpar esse papel de autoridade. Olha só. E por último, é um chamado à vigilância e firmeza na fé. Por isso que ele fala, sede sóbrios e vigilantes. É um chamado. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele é tratado como leão. Aí vem a segunda pergunta. Quais fatores dão ao leão as melhores chances de capturar sua presa? Porque o leão, quando ele vai para a caça, sendo como ele morre, ele tem estratégia. Ok? Ele não vai de qualquer jeito. Ele faz suas escolhas. Então, quais são as melhores chances de capturar sua presa? Primeiro, isolamento da presa. O que ele faz na savana africana? Ele fica observando os leões, animais feridos, outros animais feridos, animais filhotes ou jovens imprudentes, né? Os doentes, aqueles que estão cansados, eles ficam observando. Ok? Eles ficam observando. Segundo, ataque de surpresa. Leões usam um elemento surpresa, escondendo-se na vegetação alta e se aproximando silenciosamente antes de dar o bote final. Percebe? Ele tem estratégia. Outra questão aqui, desatenção da presa. Às vezes a presa é saudável, ela fica distraída. Não, um pouquinho de grama mais aqui, mais acolá. E o que acontece? Ela não percebe mais. O leão está observando. Está se distanciando. Está se distanciando. E depois, uma outra observação que comentaristas fazem é a falta de liderança no grupo. Por quê? Porque se tem uma forte liderança, ele fica observando os outros animais. E quando isso falta, geralmente o leão se aproveita e tem grandes oportunidades de capturar sua presa. E talvez aqui venha a pergunta mais importante. O que pode tornar essa captura algo difícil de acontecer? Veja, o Espírito Santo, inspirando Pedro, vai usar a figura de leão, por esses motivos. O que pode tornar essa captura algo difícil de acontecer para o leão? Você sabe, só tem uma resposta. Existe algo que dificulta isso em qualquer gente que estuda essa questão que acontece ali na África. Só existe uma resposta: segurança da manada, da alcateia. Sabe? O que pode tornar essa captura do leão algo difícil de acontecer, porque a segurança no grupo. Percebe? Quando, exemplo, búfalos estão ali junto com os filhotes, ele não ataca. Ele até tenta. E os búfalos o quê? Cerca, protegendo o filhote que não tem condições de autodefesa. Os próprios elefantes, né? Leão também gosta de elefante filhote. É um prato saboroso, mas não consegue. Por quê? Porque a segurança na onde? Na manada. Inclusive nos gnus, que são presas mais fáceis, nas gazelas, nos impalas, sabe aqueles animais que são bem mais fáceis de atacar? E quando ele ataca esses grupos, essa manada, há um desespero que até o leão fica confuso. Fica confuso. Por quê? Porque existe segurança na manada. E Pedro está usando essa figura que a gente leu. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. E aí eu me pergunto, quais mentiras Satanás diz às pessoas para convencê-las a viverem isoladas uma das outras?
Porque o apóstolo Paulo, você tem vários versículos, não é só apenas esse, ele detecta o quê? A comunhão forte acontecendo uns com os outros, pessoas nutrindo a fé umas das outras. Ele destaca o quê? Essa harmonia, essa comunhão tão importante, através dos encontros dos lares, através de conversas espirituais, em momentos diferentes da semana. Mas quais mentiras Satanás diz às pessoas para convencê-las a viverem isoladas uma das outras? Porque o que esse versículo talvez destaca, e eu concordo com os melhores comentaristas, a questão é aquele mito de isolamento, sabe? É de achar que pode ser crente desigrejado, um cristão que não está inserido, que tem dificuldade de se assimilar, de se integrar diante daquilo que Deus está fazendo. E aí nós vamos perceber isso. Quais mentiras Satanás diz às pessoas para convencê-las a viver isoladas uma das outras? Irmãos, antes preciso lembrá-los que o diabo consola também. Antes eu preciso lembrar a vocês que o diabo orienta também. Só que o diabo consola mentindo. O diabo orienta mentindo. Satanás, conforme as escrituras, é visto como o pai da mentira, João 8,44. E muitas vezes engana as pessoas com argumentos sutis e aparentemente racionais para levá-las ao quê? Ao isolamento. Talvez um culto só no domingo de manhã é suficiente, né? Talvez um encontro na semana, um mês, no dia de ceia. Será que é suficiente? Então aqui, irmãos, estão algumas mentiras usuais que ele pode usar para convencer as pessoas a viverem isoladas. Primeira mentira dele: ninguém se importa comigo. Será, irmãos? Será que ninguém se importa com você ou comigo? Deus se importa profundamente e Ele move pessoas para cuidarem de você. Inclusive Ele moveu quem? O melhor, o seu Filho amado Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você não sublinhou Romanos 5,8 da sua Bíblia, pega uma caneta e sublinhe. É um Deus que se importa. Que se importa. Não, Ele se importa, Ele também levanta outras pessoas a se importar com vocês. Comigo e com você. Uma segunda mentira: eu sou um fardo, um peso para os outros. Mas queridos, a verdade bíblica que carregar os fardos uns dos outros é uma expressão de amor cristão. A Bíblia diz em Gálatas 6,2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Tem pesos que eu não vou conseguir carregar sozinho. Talvez na área de educação de um filho adolescente, talvez na área de financeira, que eu preciso me assessorar de homens e mulheres que vão me orientar. Sim, há momentos que eu vou ser um certo peso, que as pessoas vão me ajudar a carregar o fardo, mas há outros momentos que eu também vou carregar outros, pela forma como Deus investiu na minha vida. Isso é bíblico. Não cai nessa mentira não. Eu sou apenas um peso para os outros. Não, se torne um rosto conhecido. Romanos 15,1 diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos que são fracos. Em toda a igreja vai ter gente que precisa ainda se fortalecer no Senhor. Terceira mentira que muitas vezes o inimigo sopra para isolar o cristão da igreja: você consegue lidar. Terceira mentira: você consegue lidar com tudo sozinho. Não. A verdade é que Deus nos criou para dependermos dele uns dos outros. Eclesiastes 4,9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Cerque-se de amigos que tenham a mente de Cristo. Provérbios 27,17 diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Percebe? Sai faísca, sai. Em relacionamento saudável, sai faísca. Pode ser as pessoas mais maduras, uma hora vai sair física, porque é ferro afiando ferro. Não leva para o lado pessoal. Nunca se sinta um dodói. É Deus investindo na sua vida, olhando para a história, para a cronologia, né? Para essa linha do tempo da minha vida. Como eu glorifico a Deus para as pessoas que provocaram faísca no meu caráter. Como isso me ajudou a crescer no Senhor. Mas uma outra mentira, a quarta mentira que Satanás sopra para isolar a pessoa: se souberem quem eu sou, vão me rejeitar. Mentira.
A verdade, em Cristo somos aceitos e podemos confessar sem medo as nossas fraquezas. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que versículo, aliás, o capítulo 8 inteiro é um dos versículos mais apreciados na história da igreja. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres o quê? Curados. Percebe essa interdependência tão especial à luz das Escrituras? A quinta mentira que o leão, Satanás, conta para isolar a sua presa, isolar muitos membros. A quinta mentira: todos os outros são falsos, todos os cristãos são falsos ou hipócritas. Embora, a verdade é o seguinte: embora haja falhas humanas e eventualmente sim tem hipócritas, ainda há verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo. Pode ter certeza, em toda a igreja tem os seus idôneos, homens e mulheres, que Deus colocou ali, com maturidade, cheias do Espírito Santo, de conhecimento das Escrituras. Não é todo mundo hipócrita e falso, isso é um engodo de Satanás. Por isso que Hebreus 10:24 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Percebe? Esse encorajamento, essa exortação, esse incentivo acontece o quê? Num contexto de vida comunitária. Como vida comunitária. João 13:35 diz assim: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o desafio do Senhor. Outra mentira, são 8, tá, irmãos? A sexta mentira de Satanás: você não precisa da igreja para seguir a Deus. Quantas vezes a gente tem ouvido isso, nas últimas 2 décadas pelo menos. A verdade é que a fé é fortalecida na comunhão. Atos 2:42 diz assim: eles, os discípulos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Percebe? Uma igreja interligada lá na igreja primitiva. Colossenses, 1 Coríntios 12:27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Como é que pode o pé andar sozinho? O olho sair pela rua? Não, a sexta mentira: você não precisa da igreja para seguir a Cristo, é um mito. A reação do Novo Testamento é o quê? Paulo inspirado, Pedro, as pessoas escrevendo nas igrejas, a cristãos, a vida comunitária. Inclusive essa carta é direcionada ao quê? A um exército em Tessalônica de homens e mulheres compradas e marcadas pelo sangue do Cordeiro. Então, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo precioso. Você faz falta. Não se isole jamais. A sétima mentira do inimigo da nossa alma para isolar esse leão que ruge. A sétima mentira: é mais seguro se afastar das pessoas para não se machucar. Ficar em casa é melhor. Domingo à noite é melhor. Afinal de contas, o Fantástico não machuca. Assistir o esporte não machuca. Queridos, essa é uma mentira. A sétima mentira: é mais seguro se afastar das pessoas para não se machucar. A verdade é que o amor verdadeiro envolve vulnerabilidade, mas também cura e restauração. Provérbios 18:1 diz assim: olha, abra lá em Provérbios 18:1, por favor. O pastor Raik, esse tempo atrás, citou o provérbio, um dos mais que ele cita, Eu estava lendo esses dias, fiquei assim, eu anotei, porque fiquei, meu Deus, olha que verdade incrível aqui. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha só. Veja, se é verdade, os principais comentaristas dizendo lá, interpretando Pedro, que essa atuação de Satanás é isolar aquela vítima, aquela presa da manada. Muitas vezes ele tem usado essa estratégia dentro da igreja. E a Bíblia diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela, olha, uma rebelião contra a sensatez, ou seja, contra a verdadeira sabedoria. Meu Deus, quando eu li isso eu fiquei assustado. Como assim, Senhor?
Essa atitude de, criar uma cerca de proteção e ter resistência a ser acompanhado, a ser pastoreado, é um grande perigo. Por isso que Salomão, inspirado pelo Senhor, escreve: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, é uma grande mentira a sétima. É mais seguro se afastar das pessoas para não se machucar. A Bíblia vai dizer em 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o quê? O medo. O medo. O medo. Olha que coisa maravilhosa. Expulsa o medo. Faz da gente pessoas mais vulneráveis. Ó Deus. O Senhor deseja, trabalhar melhor em todas as áreas da minha vida. O Senhor tem toda essa liberdade. Não é todo que um salmo mais conhecido é o Salmo 139. Esquadrinha, Senhor. O meu coração, as minhas entranhas, a minha mente, esquadrinha, peneira. Não vou guardar segredo algum, Senhor. Senhor, primeiro, é impossível que isso aconteça. Como é bom se abrir a Deus e também a homens e mulheres idôneos. E a oitava mentira aqui. Deus se afastou de você, então as pessoas também o farão. Essa é uma mentira terrível. A verdade é que Deus nunca abandona os seus, mesmo nos momentos difíceis. Salmo 34,18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Percebe aqui? Ele não se afasta. Um coração quebrantado, que se humilha na presença do Senhor. Gente, os céus se abrem. Deus, Ele dá destaque justamente com um coração quebrantado e um espírito verdadeiramente abatido, que busca a face do Senhor. E também o Hebreus 13,5, o pastor Hark citou no domingo, a gente tem na geladeira do pastor: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que versículo lindo nas Escrituras. Percebe, meus irmãos? A gente não pode cair nessa mentira. Você que é adolescente, você que é jovem casal ou adulto, não caia no mito do isolamento. É uma estratégia do inimigo que neutralizar a nossa vida cristã, e com isso a gente pode se tornar uma vítima fácil dos seus ataques. E aqui cabe ainda uma pergunta para todos nós: você tem amigos que sabem a respeito da sua verdadeira condição espiritual? Sobre os tempos de solidão, fracassos, pecados, medos e tentações? Você tem alguém que você pode ligar e dizer assim: olha, estou passando por um momento delicado, talvez de uma tentação, eu estou para ceder, e esse amigo vai parar o que está fazendo para chegar e te confrontar em amor e te erguer e te abraçar. Não vai por esse caminho. Você tem? Pessoas para esses tempos de solidão, fracassos, pecados, medos e tentações? Queridos, entenda uma coisa: você entrou para o topo da lista dos mais procurados do inimigo. O objetivo dele não é apenas distraí-lo, mas devorá-lo. E para devorá-lo, ele primeiro vai fazer o quê? Ele vai consolar mentindo, ele vai orientar mentindo. Para quê? Para isolar a vida de um cristão. Então, meus irmãos, veja, boas notícias em tempos de provação. Esse segundo ponto aqui é uma boa notícia que flui dos relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. A vida flui dos relacionamentos. Primeiro com Deus e também uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes em quem? No Senhor. Gente, como isso é importante, essa interdependência. Volte a insistir. Eu lembro alguns bons anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu pesava 25 quilos a menos, literalmente 25 quilos a menos. Os meus meninos eram bem pequenos, a gente morava em Itapetininga, São Paulo, e eu andava de bicicleta. Tinha um hábito de andar de bicicleta, de correr, fazia atividades bem cedo. Aí no sábado de manhã, na sexta-noite, falei: Ana, vou sair 6 horas da manhã com um grupo de ciclistas, a gente vai a 60 quilômetros aqui de Itapetininga e a gente volta, para dar tempo de eu almoçar em casa. Ela falou: já fez a soma? 60 mais 60 dá 120. E eu não tinha feito essa soma. E olha só, eu saí, nós fomos pedalando 60 quilômetros, tem um pouco de subida, tem reta, tem um pouco mais de subida, tal. Eu lembro quando nós chegamos no ponto final, a ida já estava assim, exausto.
sem energia alguma. Sem energia alguma. Só que pela graça do Senhor foi com a gente um jovem. E ele era ciclista mesmo, profissional, competia. E ele falou assim, olha pastor, vamos fazer o seguinte. Você vai aprender uma coisa que é pegar o vácuo no ciclismo. Você vai ficar bem pertinho. Você, o Rodolfo, nós estávamos em 3, 4. Não, nós estávamos em 4 pessoas. E aí, eu falei, tudo bem, tudo bem. Ele falou, confia, eu vou dando sinais, quando tiver desvio, se tiver um carro vindo perigoso, tal, buraco, eu vou dando sinal. Mas você vai vir atrás, tá? Você vai pegar meu vácuo. O que é pegar vácuo? É o ciclista que vai mais ou menos cortando o vento. Isso ele vai diminuindo a resistência do ar de quem vem. E foi justamente isso. Eu falei, tá bom. Ele falou, você tem que manter 10 a 15 centímetros, no máximo 20 centímetros do pneu da minha bicicleta traseira. Tudo bem? Então presta atenção e vamos lá. E fomos. Meus irmãos, ele foi mudando de marcha, foi colocando mais pesado. E aquela, sabe, eu percebi que ele estava numa velocidade alta, ele fazia assim, não, vamos lá, não desista, né? Fique próximo. E quando eu olhava para trás, tinha o pessoal próximo comigo, todo mundo próximo. E fomos, vamos lá, sobe, desce, reta, e ele cortando o vento, eu atrás. E eu percebi assim que, para você ter uma ideia, segundo os cientistas, você economiza de 30% a 40% de energia, pegando o vácuo. Por isso que no ciclismo é essa briga, né? Porque nem todo mundo pode ficar muito tempo na frente, porque tem a resistência do ar. E eu fui, e foi 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, até que eu cheguei aonde? Na quadra da minha casa. E eu fiquei pensando, puxa vida, parece que eu cheguei mais descansado de quando eu fui. E aí eu aprendi justamente esse princípio, né? O grito, fique próximo. Pega o meu vácuo de um ciclista ecoa com uma onda de vida e coragem para todos nós, para toda a equipe, para todos nós, irmãos. Foi um aprendizado, né, de que, com certeza, se eu voltasse sozinho, eu não pegasse o vácuo, eu acho que até hoje eu estava me esperando para o almoço, né? Só 20 anos atrás. E qual a implicação disso para a nossa vida? Queridos, vivemos em uma cultura que prega a autossuficiência. Mesmo na igreja, muitas vezes pensamos, minha fé é um assunto particular entre mim e Deus. Paulo destrói essa ideia. Sua vida espiritual está conectada à minha vida pelo laço da comunhão. Sua firmeza me dá alegria, seu vacilo me afeta. Reconheça a interdependência entre nós. Você não deve lutar sozinho. E sua vitória não é só sua, ela é minha também. Quando você decide permanecer firme no Senhor, em meio à tentação, quando você escolhe perdoar, quando persevera em oração, você não está apenas edificando a si mesmo. Você está enviando uma onda de vida cristã e coragem pelo elo que nos une. Percebe? A sua firmeza é o que permite que outro irmão diga, agora eu vivo. Como o apóstolo Paulo diz, agora vivemos. Recebendo o quê? Essa boa notícia, né? Em tempos de aprovação. Que o Senhor nos ajuda. Amém. Amém? No próximo sermão vai ter a parte 2 que eu precisaria de mais ou menos uns 20 a 25 minutos, tá bom? Então a gente vai encerrar aqui. Que você se alimente de tantas boas novas, ó. Olha a carta que Deus escreveu. Não foi apenas um bilhetinho entregue para esse neuropsiquiatra, né? No campo de concentração. Olha quanta coisa boa que Deus nos deixou. Gaste tempo, nutra sua alma com essas boas notícias. Amém?